Reze comigo. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E vossa Mãe Maria Santíssima. Amém. Com muita alegria acolho a você que está aqui no rincão do meu Senhor, que veio de perto, de longe, viver esse dia tão especial para nós da Canção Nova, a quinta-feira de adoração. Acolho também a você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, rádio, TV, internet. Todos esses meios que Deus nos deu para evangelizarmos, salvarmos almas e levar a maior quantidade de povo, de almas para Deus. Como dizemos no início, hoje é quinta-feira de adoração, dia especial em que Jesus é exaltado, adorado aqui na Canção Nova, mas também em tantas dioceses, na sua igreja, capela, paróquia, onde exaltamos aquele que é o nosso Deus, nosso Salvador. E bem sabemos que não é somente um pedaço de pão, mas é a presença real, Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Ele que se entregou por nós na cruz, permanece em nosso meio também, através desse precioso tesouro que é a Eucaristia. Sou Silas Antônio, missionário da comunidade de Canção Nova, há 19 anos, graças a Deus. Parece que foi ontem, ano de 2002, eu sentado mais ou menos no meio do rincão, ali, e ainda aqui, era aqueles bancos de madeira, e eu lembro que foi ali, que Deus me chamou a doar a minha vida nessa obra tão linda de Deus, que é a Canção Nova. E sabe o que me chamou a atenção? Foi ver a alegria dos consagrados. Eu lembro que aqui estava tendo a Santa Missa e era a ordenação diaconal. Vi a alegria daqueles jovens se entregando inteiramente a Jesus. Aquele final de semana Deus me deu a graça de um olhar atento aos jovens, os missionários que estavam atendendo na lanchonete, na loja, com uma alegria de servir, de se doar a Deus, de entregar a sua vida. E naquele final de semana Deus perguntava a mim se eu estava disposto também a dar a minha vida a Ele na Canção Nova. E a partir de então começou a minha história com a Canção Nova, caminho vocacional, e hoje estou aqui. 19 anos, graças a Deus. Achei tão linda a Rosinalva, e amo a Rosinalva, porque é uma mulher ungida, uma mulher do Espírito Santo, e começou bem, preparando o nosso coração ao Espírito Santo, aquilo que o nosso Pai Fundador sempre nos ensinou, sermos homens e mulheres do Espírito, clamarmos sempre o Espírito Santo, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos conduz. Obrigado, Rosinalva, por ser atenta ao Espírito Santo e ouvir a voz do nosso Pai Fundador, que nos chama a clamarmos o Espírito Santo a todo momento, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, o que nos sustenta, o que nos faz permanecer na Canção Nova, porque às vezes pode parecer que a nossa vida é um mar de rosa, e não, pelo contrário, a nossa vida é muito exigente. A minha vida, Rosinalva, não é só palco, pelo contrário, temos nosso trabalho, fazemos tantas outras realidades, saímos em missão, e ainda precisamos orar e orar muito para sustentar esse meio de comunicação, toda essa estrutura aqui que graças a Deus Ele nos deu. Mas por que permanecemos firmes? Porque aprendemos com o nosso Pai Fundador a sermos homens e mulheres de oração. Aprendemos com o nosso Pai Fundador que em todo e qualquer momento permanecemos vigilantes em oração. E é isso que Deus nos chama a vivermos hoje. É isso que eu te convido hoje, pois esse é o tema da pregação. Precisamos ter uma vida de oração. Ainda mais nos tempos conturbados em que nós vivemos. Você que é pai, que é dona de casa, que é mãe, que tem filhos, você vê como está a realidade à nossa volta, como esse mundo está. Você que tem trabalho, vê a dificuldade que é permanecer fiel no seu trabalho. Você que realiza tantos trabalhos na paróquia, vê o quanto é exigente, porque o mundo hoje como que nos oprime, como que nos empurra, querendo nos afastar de Deus, querendo nos afastar de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a única maneira de permanecermos firmes, de permanecermos fiéis, é através da oração. Sabe,
falar para vocês da questão do testemunho de vida, o que me chamou a atenção daqueles jovens é aquilo que nosso pai fundador sempre nos ensinou. Traduzimos na vida a nossa vida de oração. Traduzimos na vida a nossa fé. Pois quando nós viemos pregar aqui, nós não viemos falar de fábulas ou de outras coisas, mas daquilo que nós vivemos. E para mim foi tão lindo, ao entrar na Canção Nova, perceber que de fato, os meus irmãos buscam a santidade, os meus irmãos buscam ser de Deus, os meus irmãos de fato querem contemplar o céu, contemplar a glória de Deus e preparar um povo bem disposto para acolher o nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, temos defeitos, e até te peço perdão, quantas vezes nós podemos ter te dado contra-testemunho, seja aqui ou a partir daquilo que nós realizamos, mas entenda, aqui nesta comunidade existe um povo, irmãos que doam a vida pela evangelização, que oram para permanecerem fiéis a Deus. E nós, como cristãos, precisamos dar sempre um testemunho de vida. Por quê? Nós conhecemos um pouco de Mahatma Gandhi, né? Nasceu na Índia, era indiano, tem uma grande expressão na Índia, assim como no mundo inteiro. Conseguiu libertar a Índia da colonização pela não violência, e ele aprendeu isso com Jesus Cristo, a não violência. Por mais que batiam nele, ele não revidava. Certa vez um jornalista perguntou para ele: mas se você ama tanto a Jesus, por que você não se torna cristão? Ele parou e respondeu tranquilamente: de fato, eu amo muito a Jesus, mas eu não me torno cristão, porque se de fato o cristianismo funcionasse, os cristãos viveriam o tempo todo aquilo que pregam. Ele diz mais ainda: eu sou admirado por Jesus, porque ele realizou tantas coisas no mundo, mas os cristãos não vivem aquilo que eles pregam. Se de fato o cristianismo funcionasse, eles viveriam inteiramente. E conta a história que ele, ainda adolescente, fazia curso de advocacia, leu a Bíblia, se encantou com Jesus, se apaixonou por Jesus. Mas o que acontece? Ele leu a Bíblia, encantado, quis ir ao culto. Chegando lá, não permitiram que ele participasse, pelo contrário, o expulsaram, humilharam ele, porque ele era indiano, e indiano adoravam outros deuses, insultaram ele. A partir daquele dia, ele tomou um ódio do cristianismo. Ele ama Jesus, mas tomou um ódio do cristianismo. Ele dizia: eu odeio o cristianismo, porque os cristãos não vivem aquilo que dizem, mas eu amo a Jesus. Irmãos, eu te pergunto, a sua vida de oração tem traduzido na vida aquilo que a nossa Santa Igreja nos ensina, aquilo que o Evangelho nos ensina, que é perdoar, que é amar, que é se doar pelo irmão? Porque tem tantas pessoas aí fora que não terão a graça de ler o Evangelho, que não terão a graça de ler a Bíblia, mas poderão ver na sua vida um testemunho vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesta manhã o Senhor nos exorta a vivermos aquilo que aprendemos, de nosso Senhor Jesus Cristo e aquilo que a nossa Santa Igreja nos ensina, porque é a Igreja de Cristo. Então eu te convido nesta manhã, não somente ouvir, mas ter um coração aberto, um coração orante, um coração disponível, que à medida que for pregando, você possa rezar com isso, e pedir que o Senhor revigore o seu coração, pedir que o Espírito Santo inunde o seu coração, e te dê a graça de ser um homem de oração, uma mulher de oração, ser um testemunho para aqueles que estão à nossa volta. Sabe, desde pequeno sempre fui muito encantado pela Santíssima Trindade, porque como pode um Deus em 3 pessoas, mas é um Deus, mas como assim 3 pessoas? Então desde pequeno eu sempre fui muito encantado em querer conhecer a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai que ama, o Filho que é o amado e o Espírito Santo que é o amor dos 3. Sabe,
Entre a Santíssima Trindade há uma comunhão perfeita, há uma harmonia perfeita, que Deus sozinho se basta. Ele não precisa de mais ninguém e mais nada. Ele não é carente como nós. Ele por si só se basta. Mas é tanto amor na Santíssima Trindade, é tanta união, é tanta comunhão, que ele pensou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque ele queria se derramar de amor sobre nós, se derramar em amor em nós. Veja bem, Deus não precisa de mim e nem de você. Ele não precisa que eu esteja aqui pregando, Ele não precisa que eu esteja aqui evangelizando, Ele não precisa de mim e não precisa de você. Mas Ele quis precisar de você. Olha a grande dignidade. Deus, antes mesmo de te criar, te pensou com muito amor e carinho. E para te criar, o que Ele faz? Primeiro Ele cria todo um universo, estrelas, constelações, cria a terra, e na terra enche os mares, os pássaros, as aves dos céus, os animais marinhos, as árvores, faz tudo brotar. Por quê? Por amor a mim e a você. Veja bem, somente isso seria para nós um grande sinal de nos humilharmos e dizer: meu Deus, como tu me amas. Mas se não bastasse isso, e a palavra vai dizer que Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O amor que havia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é derramado sobre nós, e do pó da terra Deus nos cria. Daquilo que Deus criou tudo, Ele nos cria e nos chama a sermos senhores de toda a criação, a dominar o mundo. Mas, como nós sabemos, os nossos pais, e aí inclui cada um de nós, pecamos, perdemos o paraíso, mas ainda assim Deus não desistiu. Deus enviou profetas, homens de Deus, sacerdotes, juízes, reis, para que o povo permanecesse no amor dele. Mas se isso não bastasse, como bem sabemos, chega um momento em que a criação, o ser humano está tão perdido, que o pai vira para o filho e diz: filho, eu amo tanto os meus filhos. E o filho, Jesus, diz ao pai: sim, pai, eu sei, eu dou a minha vida por eles. E o Espírito Santo simplesmente olha: estou aqui. É a maneira que eu gosto de pensar, de imaginar a Santíssima Trindade unida, para que o Verbo se encarnasse. E como bem sabemos, na plenitude dos tempos, Jesus se encarna. E o que o Evangelho de João vem nos dizer? Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho, para não para condenar o mundo, mas para nos salvar. Jesus veio por amor a mim e a você, para nos salvar, para nos abrir as portas do céu. Porque até então, a porta do céu estava fechada para cada um de nós. E como bem sabemos, Jesus passa em torno de 30 anos em silêncio, vivendo aquilo que nós vivemos, aprendendo aquilo que nós seres humanos vivemos. E olha que lindo, Ele quis nascer de uma família, a Virgem Maria, São José, tornou-se homem, tornou-se um bebê, e nasceu para cada um de nós. E assim por diante foi aprendendo, e aos 30 anos ele começa a anunciar com toda a ousadia, com todo o amor, com todo o vigor, o reino de Deus, para salvar a mim e a você. Mas, como nós não o acolhemos, o que acontece? Ele é humilhado, chicoteado, carrega aquela pesada cruz, vai até o Calvário e lá se entrega, com todo o amor por cada um de nós. Falando assim parece romântico, mas como bem sabemos, foi muito, muito sofrido. Jesus se entregou inteiramente, por amor ao Pai e por amor a mim e a você. Agora eu te pergunto, como você tem correspondido a esse amor que Deus tem te dado, que Deus tem se derramado sobre você? E se não bastasse, como dizia no início, Ele ainda habita em nós através do Espírito Santo, pois bem sabemos que quando fomos batizados, o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo em nós clama: Abba, Pai, papaizinho querido, vem em meu auxílio, papaizinho querido, vem estar comigo. Mas se não bastasse isso, Ele ainda se dá a cada dia na Eucaristia, por inteiro a cada um de nós. Isso já seria mais do que
tudo motivos para nos entregarmos a Ele. Agora eu pergunto para você, como tem sido a sua resposta de amor a Deus? Porque a primeira expressão da oração é isso. Se eu amo a Deus, eu me entrego, eu me dou. Vou até pegar certinho a definição aqui. A oração é a expressão do nosso amor a Deus. Como você tem exprimido o seu amor a Deus? Como você tem se dedicado no seu amor a Deus? Veja bem, quem ama, com o amado quer estar. Por exemplo, eu amo a minha esposa, eu amo a minha missão, o meu trabalho, aquilo que faço, aquilo que realizo, mas eu não vejo a hora de chegar em casa para estar com a minha esposa, para conversar com ela, para partilhar com ela, para ajudá-la em suas necessidades. Por quê? Porque dentro de mim, Deus colocou o amor dele em mim, para que eu possa me derramar de amor à minha esposa. Então, se eu a amo, eu a priorizo. Ainda não temos a graça de ter filhos, não fomos agraciados, então o meu amor ainda é dedicado inteiramente a ela. Pois bem, eu priorizo ela na minha vida. Está aqui os nossos colaboradores, estão trabalhando, por quê? Amam a canção nova, amam essa obra de Deus, mas daqui precisa tirar o sustento, o seu salário. Então priorizam o trabalho para que possa chegar em casa e alimentar a família, pagar as contas e assim por diante. O que acontece? Priorizam o trabalho, priorizam a dedicação a essa obra de Deus e deixam o mais de resto. Agora eu te pergunto, como você tem expressado o seu amor na sua vida de oração? Tem tido tempo na sua vida de oração? Tem tido tempo para se encontrar com Deus? Tem tido tempo para falar com Deus? O seu despertar, quando você acorda, você simplesmente acorda, pega o celular, vai fazer tantas outras coisas, esquece de falar com Deus? Pois bem, a primeira iniciativa é sempre de Deus. Foi Ele que nos amou primeiro, e é Ele que a cada dia te desperta, a cada manhã te traz o sol, para que você possa acordar, olhar e contemplar a criação. Ele já te deu um grande bom dia, mas você tem dado bom dia a Deus? Tem dito para Ele da sua vida, das suas necessidades, logo de manhã? Como está a sua expressão de amor a Deus, através da sua vida de oração? Segundo ponto. Quando mergulhamos na oração, esvaziamos de nós mesmos para nos enchermos de Deus. Quando mergulhamos na oração, nos esvaziamos de nós mesmos para nos enchermos de Deus. Por favor, pegue comigo lá, Evangelho de São Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Lucas 10, 38. Amém ou misericórdia? Amém, amém. Então vamos lá. Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã, Maria, a qual se sentou aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres da casa. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda, pois, que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, se nós pegarmos o contexto do capítulo 10, veremos que Jesus envia os 72 discípulos a anunciar o Evangelho, a curar o povo, a pregar, a libertar o povo dos demônios. E quando eles voltam com muita alegria, dizendo: Jesus, Senhor, nós libertamos os demônios, Senhor, nós fizemos milagres em teu nome, Senhor, nós realizamos tantos sinais e prodígios.
Jesus diz para eles: olha, não se alegrais porque os demônios vos obedecem, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no reino dos céus. A primeira chave aqui. O início expressa a força da oração, porque eles, ungidos por Jesus Cristo, em oração partem para anunciar o evangelho de nosso Senhor. E o que acontece? Jesus ao final diz para eles: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no reino dos céus. A oração tem esse poder de nos ligar a Deus, de nos colocarmos em sintonia com Deus, e conforme nos colocamos em sintonia com Deus, o céu vai se abrindo a cada um de nós. Sim, conquistamos o céu já, porque Jesus morreu por nós na cruz, mas cada um de nós somos livres, se queremos ir para o céu ou não. E uma dessas chaves que abre o céu para nós é a vida de oração. Mas continuando, depois, Jesus é questionado por um dos fariseus, e o fariseu chega para ele e diz assim: Senhor, como eu faço para ter a vida eterna? Jesus, percebendo que era uma armadilha, disse para ele assim o seguinte: o que diz os mandamentos? Bate pronto, ele respondeu: não, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amar o próximo como a si mesmo. Lindo, perfeito. Jesus vira para ele e diz: pois bem, faça o mesmo. Aí ele: opa, mas espera aí, mas quem que é o meu próximo? Aí vem aquela linda passagem do bom samaritano, em que Jesus fala do samaritano, o que acolhe aquela pessoa que estava doente e o leva para a hospedaria. Aí expressa a caridade, pois sabemos que o bom samaritano é Jesus. A oração e a caridade estão interligadas. Quando eu realizo uma obra de amor, por amor a Jesus, eu me entrego ao irmão, por amor a Jesus eu anuncio o evangelho, por amor a Jesus eu ajudo aquele que está necessitado. Agora, entrando na passagem que nós lemos, o que acontece? Jesus está cansado, Jesus está vindo de uma viagem, e o que ele faz? Ele entra em Betânia. Como nós sabemos, Betânia era uma comunidade de leprosos. E o que acontece aí? É bem provável que Marta e Maria também eram leprosas. Por quê? Porque Lázaro era leproso. E se a comunidade era, então concluímos que há essa grande possibilidade. Então, Jesus vai até elas. Aí é uma grande expressão do amor de Jesus para com elas, porque como elas eram discriminadas, Jesus vai, e que Marta faz? Com toda a alegria abre as portas para Jesus e acolhe ele na casa dela. Mas o que ela faz depois? Maria, percebendo que é Jesus, percebendo-se amada por Jesus, se inclina aos pés de Jesus e começa a ouvir da voz dele, ouvir as palavras dele, e como que um sentido de oração, de adoração contempla. Mas Marta, no primeiro momento se entusiasmou, no primeiro momento se alegrou, mas depois foi fazer o quê? Foi trabalhar, foi fazer tantas outras coisas, esqueceu de estar com Jesus. E ainda o que é pior, o que ela faz? Ela vai aos pés de Jesus e questiona: por que ela está aí parada enquanto eu estou fazendo tantas coisas? Manda ela me ajudar. Jesus diz: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com tantas coisas, mas somente uma coisa te é necessária, e essa parte não será tirada de Maria. Ali Jesus, com tanto amor, a adverte. E veja bem, Jesus não diz para Marta: olha, você precisa me adorar, você precisa estar aos meus pés, você precisa me amar. Não. Jesus o advertiu e a deixou livre para amá-lo ou não. Voltando Maria, quando percebe-se amada por Jesus, o que ela faz? Se nós seguirmos os evangelhos, vai dizer que essa mesma Maria vai à casa de Simão e derrama nardo, o perfume aos pés de Jesus, e lava com os cabelos dela. Como sabemos, ela era uma prostituta. Jesus não chegou a condenando, mas primeiro Jesus a amou, e sendo amada, inundada desse amor de Jesus, ela fala: meu Deus,
eu não posso fazer outra coisa senão me entregar de amor por Jesus. E ela vai lá, se derrama aos pés de Jesus. Que linda atitude. Assim precisamos ser cada um de nós, amados por Jesus, nos derramarmos diante de Jesus através de oração. E Maria? Maria expressa muitas vezes aquilo que nós fazemos, né? Nós acolhemos Jesus com tanto amor e carinho. Vem Jesus estar na minha casa, vem Jesus estar comigo, vem Jesus fazer festa comigo, vem Jesus na minha paróquia, vem Jesus na minha igreja, vem Jesus na minha família. Mas quando Jesus vem, fico no meu celular, assistindo uma série, quem sabe lá uma novela, faço tantas outras coisas, mas esqueço de estar com Jesus. E Jesus só nos pede uma coisa, só diz uma coisa, só uma coisa que é necessária: esteja comigo. Mas Marta, ao ser corrigida com amor por Jesus, o que ela faz? Vamos lá no Evangelho de São João, no capítulo 11. No capítulo 11, a partir do versículo 21. Marta então disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, eu sei que o que pedirdes a Deus, Ele te concederá. Jesus respondeu: teu irmão ressuscitará. Marta disse: eu sei. Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse então: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisso? Ela respondeu, olha a resposta de fé dela: sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Senhor. Eu creio firmemente que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deve vir ao mundo. Veja bem, Marta havia feito o convite a Jesus, porque Lázaro estava morrendo. E Jesus, quando ouve que Lázaro estava morrendo, o que ele faz? Ele permanece lá com os discípulos por mais um tempo. Jesus não ouviu a oração de Marta naquele momento. Jesus permanece lá. E depois que Lázaro morreu, Jesus vem. E qual que é a atitude de Marta? Ah, Jesus, você não curou meu irmão. Jesus, você não fez o que eu te pedi. Não. Marta, com toda a serenidade, diz: Senhor, se Tu estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu creio que tudo que pedires ao Pai, Ele realizará. Ali, ela não estava pedindo para Jesus ressuscitar Lázaro. Pelo contrário, ela continuava confiando que Jesus era o Messias enviado, que não precisa fazer mais nada para ela acreditar em Jesus. Não precisava fazer mais nada, não precisava ressuscitar Lázaro. Mas Jesus continua, diz: crês que eu sou a ressurreição e a vida? Sim. Aí depois é dessa resposta de fé: sim, eu creio que Tu és o Messias, eu creio que Tu és o Cristo enviado. Ali, ela não está pedindo para ressuscitar Lázaro, simplesmente ela confia e se abandona em Jesus. Ela tinha meio que se conformado com a morte de irmão. Na cabeça dela não entrava que Jesus iria ressuscitar Lázaro. Veja a diferença de uma pessoa que ouve a Jesus Cristo e se lança na vida de oração. Ela que estava toda atarefada primeiramente, não ouvia Jesus. Depois de ser corrigida amorosamente por Jesus, o que ela faz? Ama Jesus, tem essa vida de oração. E depois de um bom tempo, quando se encontra com Jesus novamente, ela dá essa demonstração de fé a Jesus. É assim a cada um de nós, meus irmãos. É assim a cada um de nós. Ao ouvirmos a Jesus, ao ouvirmos a palavra de Deus, precisamos permitir que essa palavra adentre o nosso coração, e adentrando o nosso coração, nos permita realizar uma obra nova e fazer com que nós nos abandonemos em Deus. Vamos agilizar aqui. Já vou partindo para a terceira definição da oração. Ouça, só concluindo. Nós percebemos nessa passagem de Marta e Maria o quanto
ao mergulhar na vida de oração, elas vão se esvaziando de si mesmas e se enchendo de Deus. É o poder que a oração tem de nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos de Deus, conformar a nossa vontade com a vontade de Deus. E aí percebemos a alegria de Maria de se doar inteiramente a Jesus. Percebemos a alegria de Marta em se entregar inteiramente a Jesus, dar a vida a Jesus. Mas continuando, essa definição é tirada do catecismo da Igreja Católica. E eu digo a você, se você tiver a oportunidade, compre o catecismo da Igreja Católica. Porque no tempo em que vivemos de tantas contradições, e Jesus vai dizer que nos finais do tempo, antes da sua vinda, que aconteceria a apostasia na igreja. E o catecismo da Igreja Católica é muito importante, por quê? Porque mantém o nosso coração ancorado em Deus, porque mantém o nosso coração pronto a Deus. Se ouvirmos uma coisa ou outra, vamos no catecismo da igreja e lá entenderemos o que de fato é a verdade. Aí o catecismo nos diz o seguinte: se conhecesses o dom, a maravilha da oração revela-se precisamente à beira dos poços, aonde vamos buscar nossa água. Aí é que Cristo vem ao encontro de todo o ser humano. Ele antecipa-se a procurar-nos. É Ele que nos pede de beber. Jesus tem sede, e o seu pedido brota das profundezas de Deus, que nos deseja. Concluindo, a oração, saibamos ou não, é um encontro da sede de Deus com a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Repito, Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. E essa conclusão do catecismo da Igreja Católica, que está no número 2560, é tirada daquela meditação da palavra, em que Jesus encontra a samaritana. Como bem sabemos, a samaritana estava amargurada, triste, não queria se encontrar com ninguém, assim como nós muitas vezes ficamos no nosso quarto trancado, entristecido, ou magoado com alguém, ou caído na depressão, ou no luto, entristecido porque não encontramos um sentido para a vida. Ela ia ao meio-dia ao poço para não se encontrar com ninguém. Mas Jesus, sabendo dela, Jesus quis ir ao encontro dela, Jesus quis estar com ela, sabendo que ela iria lá ao meio-dia. Jesus vai lá à beira do poço e inicia aquele diálogo tão lindo, onde a samaritana questiona Jesus, e Jesus com tanto amor e carinho vai a questionando, até que ele se revela a ela como o Messias. Aí ela se abre, quando Jesus diz para ela: de fato, respondeste bem, tem 5 maridos e nenhum deles é seu. Aí ela deixa cair as máscaras, aí ela se abre inteiramente a Jesus e aí começa de fato uma conversa religiosa, até que Jesus vai e continua dizendo que Ele é a fonte da água viva, que é Ele que sacia a sede dela, que é Ele que dá a graça a ela de uma vida nova. Meus irmãos, minhas irmãs, não são as pessoas, não são as coisas, mas é Jesus que nos dá essa sede da vida nova, é Jesus que nos dá o Espírito Santo, é Jesus que revigora o nosso coração, revigora a nossa alma. E mais adiante Jesus vai dizer para ela: é chegada a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabemos que Jesus é o grande orante, sabemos que Jesus é o grande adorador, mas a adoração aqui que Jesus nos pede, que Jesus nos chama a vivermos, é reconhecermos que somos amados por Deus, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós somos. Somos amados por Deus simplesmente porque Ele nos criou para nos amar, e quando nós compreendemos esse amor, nós derramamos diante dEle, nos entregamos, nos abandonamos nele, para que Ele realize em nós essa obra nova, essa vida nova.
Deixe-se encontrar com Jesus nessa manhã. Deixe estar com Jesus, para que Ele possa realizar essa vida nova. Se você se encontra no luto, se você se encontra na depressão, se você encontra amargurado, amargurada, se você não encontra sentido para a sua vida, eu estou apresentando o verdadeiro sentido da tua vida, que é Jesus Cristo. Se abandone, se entregue. Você é livre para querer ou não, mas se entregares inteiramente a Jesus, conhecerás a verdadeira alegria. Seguindo, quarta definição: a oração é a força do ser humano e a fraqueza de Deus, de Santo Agostinho. A oração é a força do ser humano e a fraqueza de Deus. Por quê? Deus se inclina para ouvir o nosso coração. Nós conhecemos bem aquela passagem da hemorroísa, que ela quer se encontrar com Jesus. Fazia 12 anos que ela ia nos médicos, que estava decepcionada, mas ela não perdeu a fé. Ela vai ao encontro de Jesus, e quando ela chega para se encontrar com Jesus, o que acontece? Os discípulos não permitem que ela se encontre com Jesus. Mas o que ela diz? Se eu tocar apenas na orla do manto dele, eu serei curada. Meus irmãos, 12 anos de sofrimento, 12 anos de dor, 12 anos de amargura, 12 anos gastando dinheiro com médicos. Mas se eu tocar na orla do manto dele, eu serei curada. O que ela faz? Ela toca na orla do manto. E imediatamente Jesus diz o quê? Jesus diz o quê? Jesus diz o quê? Mais forte. Jesus diz o quê? Isso mesmo. Jesus diz: quem me tocou? Naquele momento, a fé dela era tão grande que ela atrai a atenção de Jesus. Naquele momento, a fé dela era tão grande que Jesus se inclina para olhar para ela. Havia toda uma multidão, mas Jesus se vira para procurá-la. É assim na nossa vida de oração. Se nós rezamos com fé, se nós rezamos com intensidade, se nós deixamos o mundo à nossa volta para entrarmos na presença de Deus, o que Ele faz? Ele se inclina a nós. Ele não consegue abandonar um coração rendido, um coração entregue. Mesmo que nós pequemos o máximo possível, mesmo que nós façamos barbaridades, Deus não deixa de nos amar. Mas quando nós nos entregamos inteiramente a Ele, Ele nos olha, Ele nos vê e se derrama de amor sobre nós. Queira tocar Jesus nessa manhã. Queira tocar Jesus de tal forma que mude totalmente a sua vida. Queira tocar Jesus de tal forma que a sua fé seja revigorada, que a sua fé seja renovada, e que você tenha uma verdadeira vida de oração, que te fará permanecer firme diante de tantas tribulações que acontecem no mundo. Vamos lá, pouco tempo. Quinta definição: a oração é o respiro da alma. Quando não existe oração, nós vivemos num mundo de caos, de trevas, de solidão. Mas quando há oração, o nosso interior se enche de uma força, mesmo em meio à angústia, o sofrimento e a dor. Porque nós abandonamos o nosso coração inteiramente a Deus. O peixe não consegue viver fora d'água. Se nós tirarmos o peixe, ele morre. Assim é cada um de nós filhos de Deus. Assim é cada um de nós cristãos. Se nós não temos uma vida de oração, nós morremos para essa vida e para a vida eterna. Porque se não temos uma vida de oração, se não temos uma vida de intimidade com Deus, se nós não temos um relacionamento com Deus, e a oração é isso, é um diálogo, é um relacionamento com Deus, é uma expressão de amor a Deus. Se eu não tenho isso, eu vou morrendo aos poucos, e como eu vou morrendo aos poucos, tudo vai se tornando relativo na minha vida. Não há uma verdade, pois a verdade é Jesus, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Mas se eu não tenho uma vida de oração, tudo vai se relativizando. Qualquer coisa basta para me suprir, qualquer coisa basta para suprir a minha carência, o álcool, as bebidas, várias formas de diversão e assim por diante. Irmãos, nos abandonemos, nos entreguemos na vida de oração, façamos isso, permitamos
Que a oração seja o respiro da nossa alma, que a oração nos leve cada vez mais à intimidade com Deus, que a oração nos leve cada vez mais a sermos de Deus. E a quinta e última definição. Vamos rapidamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, de 5 a 9. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, de 5 a 9. Amém ou misericórdia? Ô glória! Então vamos lá. Quando orardes, não façais como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e o teu pai que vê num lugar oculto te recompensará. Nas vossas orações não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos que jejuam, que fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo que vós peçais. E depois Jesus ensina os discípulos a rezarem a oração do Pai Nosso. Jesus vem nos advertir aqui que não façamos da nossa vida de oração o motivo para expressarmos aos outros somente uma falsidade. Vou rezo o terço, mostro para os outros que eu rezo, vou à missa para dizer para os outros que eu rezo, mas quando eu chego na missa, fico conversando com fulano, com ciclano, fico olhando a outra lá que está com uma roupa mais curta, fico olhando aquele que não tem uma vida tão correta, fico olhando aquela que de fato reza, por que ela reza tanto e assim por diante. Ou senão, nós oramos, gritamos, falamos, mas o nosso interior está vazio. Jesus nos pede o quê? Seja no seu quarto, seja na igreja, seja onde você estiver caminhando, porque podemos orar ao Senhor, podemos rezar caminhando, rezando um terço caminhando, podemos expressar a nossa vida de oração, orar a Jesus, rezar ao nosso Senhor, mesmo caminhando. Faça com descrição e ali se entregue inteiramente, porque de fato, mais do que as palavras, e nós que somos carismáticos, devemos sim usar as palavras, devemos orar com intensidade, devemos sim, não se preocupe, não é nesse sentido, mas mais do que as palavras, é nos abandonarmos e nos entregarmos em Deus na oração. Aqui eu fui dando uma definição de oração, agora entrar um pouquinho nas práticas de oração. Não vou aprofundar tanto por causa do tempo, mas é bom falar das práticas de oração, da entrega na vida de oração. Nós, na Canção Nova, aprendemos da igreja que o ponto ápice da nossa vida de oração é a Santa Missa. Se você tem a oportunidade de ir todos os dias, eu sei que tem cidades que não é possível, mas se você tem a possibilidade de ir todos os dias à Santa Missa, vá. Porque ali Jesus que se entrega mais uma vez, o mesmo sacrifício que Jesus fez lá no Calvário, é o mesmo sacrifício que acontece na Santa Missa. Ele se entrega inteiramente ao Pai em amor a cada um de nós. Ali o sacerdote age na pessoa de Jesus Cristo e entrega Jesus ao Pai. A hóstia consagrada que está aqui, é levantada, é o mesmo Jesus que está lá no céu, mostrando as chagas ao Pai. O mesmo Jesus que está lá no céu, e o mesmo Jesus que daqui a pouco nós iremos adorar, é o mesmo que está no céu, mostrando as chagas. Então, vá à Santa Missa, não tenha receio, conheça mais sobre a Santa Missa, porque é algo tão precioso, algo tão lindo, algo tão maravilhoso. A adoração, se você tem a oportunidade de adorar a Jesus, adore todos os dias, a todo momento. Não tenha vergonha de rezar o terço, pois, entenda, Deus não teve vergonha de assumir a Virgem Maria como a filha amada, como a mãe do Deus Filho e como
a esposa do Espírito Santo. Deus não teve vergonha, e muitas vezes nós temos vergonha de assumir a Virgem Maria como nossa mãe. Se Deus não teve vergonha de torná-la ela tão importante, tão querida, porque nós teremos vergonha. Então peça a intercessão da Virgem Maria, rezando o seu terço, rezando o seu rosário. Terço da misericórdia, reze com fé e devoção, pois ali nós contemplamos um mistério da redenção, da entrega de Jesus por nós. Ele que se derramou inteiramente sangue e água para nos salvar, para nos libertar. Uma prática que é muito que já está muito esquecida em nosso meio, que é o jejum. Procure saber como fazer o jejum, porque o jejum na vida de oração ele é muito importante. Por quê? Porque mais forte é o homem que vence a si mesmo do que aquele que vence o mundo. Porque quando nós jejuamos, nós aprendemos a controlar o nosso corpo, controlar a nossa vontade e se entregar mais inteiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Confissão. Não tenha receio de se confessar. Muitas pessoas dizem, que o sacerdote é pecador, que o sacerdote realiza aquilo, mas quando ele está ali no confessionário, é o próprio Jesus que está ali. É Jesus que te absolve, é Jesus que te dá o perdão. E o perdão dado a cada um de nós nos dá a graça de abrir o nosso coração, de estarmos em estado de graça para rezarmos melhor a Deus. Tem mais coisa, mas só para encerrar, concluo com essa pequena história. E peço que você ouça com muita atenção e vá rezando com essa história. Certa vez o pai percebeu que o filho dele estava um pouco rebelde, revoltado com a vida, estava na aborrecência. Aí o pai diz ao filho: filho, vamos fazer o seguinte, vamos acampar? Faz tempo que nós não fazemos isso, vamos? O filho olha para o pai: pai, sei não, pai, aquela coisa de adolescente, quer ir, mas não, pai, tá bom, eu vou. Aí, chegando o grande dia, o filho estava naquela expectativa, mas não queria dizer para o pai. O pai arruma o carro, coloca as coisas no carro e vai para a floresta estar com o filho. E ali o pai conversa com o filho, diz de todo o amor, diz de como conheceu a mãe, diz como eram os pais dele. E o filho foi se abrindo. Aí o pai ensina o filho a montar a barraca, o pai ensina o filho a pescar, que aquela... não era nem com vara de pescar, mas com uma árvore, um bastão, e pegava o peixe, acendeu o filho, acender fogueira, sem isqueiro e tudo mais. Fechou lindo, maravilhoso, já era o terceiro dia. Aí o pai disse ao filho: filho, hoje nós vamos contemplar o pôr do sol. Nós vamos contemplar o pôr do sol. E já estava entardecendo, eles subindo o monte para ir lá contemplar o sol. O pai, de repente, o filho está mais à frente, todo empolgado, o pai diz ao filho: filho, vem cá. Olha nos olhos do filho e diz: filho, não se esqueça que eu te amo e sempre estarei contigo. Tá bom, filho? Tá bom, pai, sim, eu também te amo, pai. O senhor é o meu herói e tal. O pai coloca o filho atrás dele e à frente já está um urso, armado para atacá-los. E quando o urso grita, o filho sai correndo desesperado, e o pai permanece ali para proteger o filho do urso. O filho corre, e de repente ele cai numa ribanceira, cai lá embaixo, fica um tempo desacordado, e quando ele levanta assustado. Por quê? Porque está escuro. E naquele momento bate nele um desespero, porque é a sensação que havia cobra passando ali, que havia o lobo em volta. Ele está desesperado, mas naquele momento ele ouve a voz do pai, daquilo que ele se dizia: filho, mantém a calma. E o filho vai mantendo a calma e lembra das lições do pai: filho, se estiver no mato, faça uma fogueira para espantar os bichos. Ele faz a fogueira, está lá, senta ao lado da fogueira e vai se acalmando. Aí, acalmando um pouco, e vai trazendo as lembranças do pai. Estava com fome, aí ele vai no rio, pesca o peixe, pega o peixe, senta lá e continua. Aí, no final, ele está sentado, parado,
olhando a fogueira, ele começa a olhar o despertar do sol, o sol nascendo, e quem vem? O pai dele vem ao encontro dele. Ali há um grande abraço, uma grande demonstração de amor, uma grande demonstração de carinho. Pai, eu te amo, você é o meu herói. Pai, você é o homem da minha vida. O filho diz, eu sei. O pai diz, sim, filho, eu sei. Mas eu senti tanta sua falta, eu achei que o Senhor tinha morrido. Não, filho, eu não morri. Quando consegui me livrar do isso, eu corri atrás de você, demorei a te achar. Por quê? Porque você correu tanto, não sei onde você estava. E quando eu te vi que você estava bem, eu permaneci próximo a você, estava o tempo todo próximo a você. Eu te percebia, eu te via, eu estava contigo. E depois eles continuam e vão embora. Meus irmãos, essa fogueira é a nossa vida de oração. Ela que nos mantém prontos, preparados, para quando Jesus vier, estarmos prontos, para acolhê-los, para estarmos com Ele, para contemplarmos a face dEle. A madeira que sustenta a fogueira são as nossas práticas de oração, o Santo Terço, o jejum. Por isso precisamos a cada dia revigorarmos as nossas práticas de oração para manter essa fogueira acesa, pois essa fogueira da oração que mantém o nosso coração desperto, o nosso coração atento, mesmo que em volta esteja tudo escuro, mesmo que em volta esteja tudo se perdendo, quando permanecemos na vida de oração, nós mantemos a tranquilidade. E chegará o grande dia em que o sol nascerá de novo, o sol da justiça nascerá de novo, e porque nós temos uma vida de intimidade com Jesus, nós iremos ao encontro dele, nós iremos ao encontro do Pai, nós iremos ao encontro da Virgem Maria, nós contemplaremos a face de Deus no céu eternamente com Ele. Por isso, vai se levantando e peça essa graça de Deus, dele renovar a sua vida de oração, dele revigorar o seu coração, para que você possa cada vez mais se abandonar na vida de oração. Entenda, independente do estado, do momento que você esteja, peça ao Senhor, peça a Ele, porque é dele que vem a força para revigorar a sua força de oração, para que você seja um homem e uma mulher de oração.